dados aí. Bom, como vocês sabem, a gente tem a lei de proteção de dados, então se vocês quiserem fazer perguntas, se manifestarem, vocês vão concordar que tanto o áudio de vocês como o vídeo de vocês podem ser disponibilizados no YouTube do nosso instituto, tá certo? Bom, é com grande prazer que a gente tem hoje o professor Cláudio Leite César. O professor Cláudio Leite César é professor titular da UFRJ. Ele fez a graduação na Federal do Ceará, ele é mestre pela Federal de Pernambuco, depois o doutorado dele pelo MIT. A área de pesquisa dele é estudo de átomos e moléculas especiais, ele é um especialista em antihidrogênio. Ele faz parte da colaboração alfa do CERN e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a pesquisa dele em antihidrogênio, certo? Maravilha. Muito obrigada. Gente, eu agradeço, Cristina, pessoal, após o convite. É um prazer enorme estar aqui. É uma casa que eu já frequentei, tive aula ali na sala, ali do lado de quântica, mestre matemática da física, muito tempo atrás. Foi muito bom passar pelo Unicamp e já vim aqui em uma das bancas e alguns colóquios, então é um prazer muito grande estar aqui e respirar esse ar péssimo, né? Eu estou para pedir um novo passaporte um dia, né? Passaporte de Napapesca, né? Vamos ver se um dia São Paulo adquire o Rio e aí a gente chega nesse nível. Bom, deixa eu falar então um pouquinho sobre antihidrogênio, vai ser mais sobre a física do antihidrogênio. Mas, como tem, olha, estou feliz, cheio de aluno na sala, isso é ótimo. Vamos falar um pouquinho de uma perspectiva histórica, né, de física atômica, e o quanto o átomo de hidrogênio ajudou no desenvolvimento da física. Né? Então, todo mundo sabe que havia lá o modelo pudim do átomo, e o Rutherford, em experimentos dele de espalhamento, ele viu que toda a massa do átomo estava concentrada no núcleo pequenininho, né, enquanto o átomo é essa coisa gigante. Né? E essa coisa depois evoluiu para... Desculpa, eu passei aqui muito rápido, aqui, ó. Usei o botão errado. Essa coisa evoluiu com a mecânica quântica de Bohr, onde ele propõe, então, conhecendo as linhas espectrais, ele propõe, então, a quantização dos níveis do elétron no átomo de hidrogênio, e você tem essa fórmula da diferença de energia entre os níveis, que te garante que a emissão das linhas do hidrogênio são bem determinadas, são raias com frequências muito bem cores, né, muito bem determinadas, ou, se eu tiver absorção, eu tenho raias de absorção. Mas isso aqui é extraordinário, porque isso te diz que o átomo é um fantástico ressoador, ele tem ressonâncias extremamente precisas. Tá? Então, assim é que a gente olha para uma estrela bilhões de anos-luz, nosso telescópio capta aquela luz, passa no espectrômetro, vê essas raias e a gente consegue descobrir a composição química de uma estrela que está lá em bilhões de anos-luz, diferente da gente. E por conta do efeito Doppler, porque cada elemento atômico vai ter raias diferentes, a gente consegue descobrir os diferentes elementos atômicos. Né? Por conta do efeito Doppler, a gente consegue medir velocidade relativa. Né? Se parte daquela galáxia está vindo para a gente, parte está indo, e aí, medindo velocidade, eu consigo inferir a massa, se o sistema é fechado, teorema virial, né? Se eu tenho um sistema cíclico fechado, a velocidade vai depender da massa gravitacional, da atração gravitacional. Então, a gente consegue extrair um monte de informação baseado no fato de que os átomos têm uma assinatura digital. Ok? Obviamente, a mecânica quântica, né, desenvolveu bem mais quando a gente chegou na equação de Schrödinger. Agora eu consigo ter a tal da função de onda, com isso eu calculo várias propriedades do átomo, os níveis de energia, mas até Schrödinger não havia a estrutura fina. Então, a gente vem, Dirac finalmente faz uma equação que ele acopla a relatividade com a mecânica quântica, e eu consigo resolver as linhas 2p meio, 2p, 3 meios do átomo de hidrogênio pela teoria de Dirac. Tá bom? Maravilha! Tudo perfeito, maravilhoso. E aí, o gênio do Dirac, nessa equação, quando você olha para a energia, pode ter um termo negativo, ele propõe a ideia de um mar de níveis de energia negativa. E ele propõe que um elétron que está aqui no nível real, porque não faz sentido uma energia total, que é massa de repouso, mais energia cinética, positivo, acabar dando uma raiz quadrada, dá um termo negativo, ele não sabe o que fazer com isso. Ele propôs a existência desse mar. Um elétron real não pode cair, ele invoca o princípio de fusão de Pauli, está tudo cheio, eu não percebo esse mar, eu não interajo com ele. Essa é a ideia dele original de antimatéria. Mas,
Vocês viram fótons chegando aqui, 2 fótons chegando, promovendo um elétron que eu não via, desse mar de energia negativa para um nível de energia positiva, de repente aparece um elétron negativo, e aqui fica um buraco, cuja carga efetiva vai ser uma carga positiva. Essa foi a ideia original do Dirac da antimatéria. Ele propõe isso. Se fosse outra pessoa, todo mundo, né, chutava, mandava ele, né, fazer outra coisa, mas o Dirac realmente era genial. Poucos anos depois, Anderson descobre o pósitron, e poucos anos depois, Segre, Chamberlain lá em Berkeley descobrem o antipróton, e, de certa forma, Dirac dobrou o nosso universo físico. Para cada partícula existe uma antipartícula que vai ter as mesmas propriedades, mas a carga é trocada. Né? E com isso a gente pode trabalhar com antipartículas e com átomos exóticos. Eu posso fazer um átomo de positrônico, um elétron e um antielétron. Posso fazer um átomo que é hélio antiprotônico. O átomo de hélio, eu retiro um elétron e boto um antipróton nele. Faço espectroscopia a laser desse átomo. Certo? E a gente pode fazer o átomo que é antihidrogênio, é um antipróton e um antielétron. E assim vai. Átomo muônico, átomo... Aí tem vários tipos, tá certo? Então tem várias coisas interessantes para estudar nesse sistema. Bom, mesmo Dirac não estava correto. Lamb desconfiou que se a gente olhasse com calma os níveis 2s meio do hidrogênio e 2p meio, na teoria de Dirac, eles são degenerados, têm a mesma energia. Então, Lamb passou 10 anos construindo um experimento para mapear esses níveis. E aqui seria a previsão de Dirac, e aqui é o chamado Lamb shift. Ele descobre que o nível 2s meio está na ordem de 20 GHz abaixo do nível 2p, certo? E isso aí foi uma das grandes motivações, junto com os resultados do Bush, para a criação, uma das grandes motivações para a criação da eletrodinâmica quântica, que é hoje a teoria de maior sucesso na física. Por que eu digo isso? A gente consegue, né, os teóricos conseguem calcular com mais de 12 algarismos significativos os níveis atômicos do hidrogênio e bate certinho o experimento. O experimento hoje está chegando a 15 algarismos. Tá? Então, é uma teoria, a física é muito sólida nessa área. Tá? A teoria é muito boa, muito bem testada. Muito bem, isso depois, né, a física desenvolveu, é o modelo padrão. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que, muitas vezes, note, esse efeito do nome aqui ele é minúsculo comparado com os níveis de energia do ar. Certo? Então, muitas vezes, você tem que pegar o seu instrumento e aumentar a precisão, e às vezes uma casa decimal a mais te revela uma coisa nova. Tá? Isso aqui vem, então, da quantização do campo eletromagnético, é a flutuação de vácuo que faz essa mudança de nível do elétron no átomo de hidrogênio. Ok? E foi a primeira teoria quântica, né, desenvolvida. Voltando ao mar do Dirac, que hoje você tem o campo dos elétrons, onde você tem a criação e a aniquilação de elétron, pósitron. Então, hoje já não se usa mais aquele modelo do mar de Dirac. Tá? Muito bem. Aqui está o estado da arte em acurácia, ou seja, em medida absoluta do átomo de hidrogênio, feito por um grupo da Alemanha. É um cara chamado Ted Hensch, junto com um colaborador dele chamado Thomas Uden, e eles têm medidas, né, com 5 partes em 10 a 14, a diferença de energia do nível 1s para 2s do hidrogênio. E aí, quando você junta essa medida com outras medidas do hidrogênio, você retira, e outros experimentos que tiram, por exemplo, constante alfa de estrutura fina, massa da elétron, massa do próton, etc. Você retira dessa medida a constante de Rydberg e o raio de carga do próton. Tá? Então, eu vou falar de como a gente é sensível ao raio de carga do próton. Então, bottom line é o seguinte, a eletrodinâmica quântica é uma teoria muito boa e sólida, calcula outros sistemas atualmente, mas tem novas oportunidades por aí. Vocês devem ter ouvido falar em todo esse problema do raio de carga do próton, problema que está semi-resolvido, mas ainda tem problemas. Tá? Se vocês olharem para o nível 1s do hidrogênio, aqui está a energia de Bohr, aí se eu botar Dirac, botar o spin, vem para cá, eu boto o Lamb shift no estado fundamental é 8 vezes maior, 8 GHz, aí boto a estrutura hiperfina, que é a interação dos spins, o elétron-próton, e aí eu boto o raio de carga do próton.
Por quê? Porque a onda S penetra o núcleo. Se ela penetra o núcleo, tá? Ela é sensível à distribuição de carga no núcleo. E quanto a gente é sensível atualmente? Se eu medir a transição S2S em 5 kHz, se eu já tiver as outras constantes, a gente é sensível a medir a nossa incerteza no raio de carga do próton é de partes em 10 a 3. Então, nós estamos fazendo hoje já uma espectroscopia nuclear. Ou seja, a espectroscopia eletrônica nos dá informação sobre a estrutura nuclear. Tá? Muito bem. E aí vem a pergunta para a Cristina, né, que eu fiz, e aí, quando é que a cromodinâmica quântica vai nos dar, né, a estrutura do próton, vai calcular a estrutura do próton, vai calcular o momento de dipolo magnético do próton, por exemplo, seria, né, fundamental para a gente checar agora, não mais QED, mas checar QCD, a partir desses resultados, tá certo? Bom, e aí eu tenho a minha historinha pessoal com hidrogênio, eu fiz meu doutorado num sistema para gerar compensação de Bose-Einstein, mas na época o grande desafio era fazer espectroscopia de átomos de hidrogênio, esses átomos que ficavam presos magneticamente, e fazer essa espectroscopia 1S, 2S. Na época, a gente obteve o recorde mundial nessa transição de 2 partes em 10 a 12. Só recentemente o grupo da gente passou, a gente, alguns anos mais tarde, mas ele tinha, né, ele ganhou o prêmio Nobel porque ele inventou o pente de frequências óticas, que permite você medir uma frequência no domínio óptico, 10 a 14, 10 a 15 Hz, com relação ao relógio atômico de cérebro, que está em 10 a 10 Hz. Certo? É uma invenção genial. Tá? E isso aqui deu o prêmio Nobel para ele, mas ele é um grande especialista em espectroscopia de hidrogênio. Essa linha era muito fina. Se a gente tivesse um pente de frequências óticas na época, a gente poderia ter obtido a frequência central em partes em 10 a 15, já naquela época. Porque você pode resolver. Muito bem. E aí, depois disso, veio convite para me juntar a um grupo de pessoas que queria fazer um antihidrogênio. Vamos ver quais são as motivações para esse antihidrogênio. Uma das coisas importantes na física são essas simetrias discretas na física, de paridade, eu inverto o espaço, conjugação de carga, eu troco a carga, e reversão temporal, eu reverto o tempo. Né? E a física achava que P era uma boa simetria, né? Lá foi a Madame Wu, fez experimento, viu que não era, né? E Li e Yang propuseram o mecanismo, ganharam logo por isso. Depois vem Cronin e Fitch, que mostram que CP, que era acreditado como uma boa simetria da física, eles mostram que CP era violado, mas hoje a física acredita que CPT não pode ser violado. Tá? CPT tem um teorema, mas no espaço plano não leva em conta a gravidade, não leva em conta as coisas que a gente não sabe. E se CPT for verdade, partículas e antipartículas têm que ter absolutamente, a carga tem que ser exatamente oposta, a massa tem que ser a mesma, o modo do momento magnético tem que ser idêntico, tudo tem que ser idêntico. Tá? O tempo de vida, etc, etc. Né? E se eu formar um átomo e comparar com um antiátomo, eles têm que ter exatamente a mesma estrutura. Não interessa quantas casas decimais você dá. E a gente, como físico, a gente sabe que na ciência quem impera é a natureza. Tá certo? Esse aqui é o nosso modelo. Vamos testar o modelo. Então, por que vai se testar isso? Bom, existem alguns motivos pelos quais deve se testar o modelo padrão e essas teorias todas da física. Eu não vou descrevê-los, mas o fato é que a gente queria, então, construir um átomo de hidrogênio, fazer uma medida do átomo de hidrogênio, que é jogar um laser ultra preciso, e excitar o elétron 1s por 2s, né, no antihidrogênio, e perguntar, é a mesma frequência que excita 1s, 2s no hidrogênio? Com que pessoa a gente consegue fazer isso? Então, nós nos propusemos, não vou nem dizer o ano, porque talvez alguém aqui não tenha nascido, não estivesse vivo ainda. Em 1997, a gente formou essa colaboração para tentar fazer um antiátomo e fazer esse experimento. Ok? A ideia joga um laser aqui, ó, um S2S, e esse estado é metaestável, ele vive 0,1 segundo, uma transição ultravioleta, 2 fótons, você evita o efeito Doppler, faz 2 fótons contrapropagantes, né? E aí você consegue ou ionizar, ou fazer uma mistura com 2P, ele decai, no caso do hidrogênio, a gente olha para o Lyman alpha, o decai, um fóton ultravioleta do vácuo, ou no caso do antihidrogênio, ele decai com um estado que não fica preso, a gente detecta a aniquilação. Tá? E uma vez que a gente já sonhava desde então, se a gente vai construir um antiátomo neutro,
dá para a gente fazer uma medida de gravidade. Na época, havia uma discussão muito grande sobre se a gravidade em antimatéria, entre matéria e antimatéria, se a atração gravitacional seria a mesma que entre matéria e matéria. Óbvio, pela teoria de Einstein, se a gravidade é um fenômeno geométrico, é óbvio que isso é verdade. Que as atrações gravitacionais vão ser as mesmas. A curvatura no espaço é a mesma independente da força. O princípio de equivalência fraco de Einstein diz que todos os corpos caem com a mesma aceleração da gravidade, independente da sua composição. Isso hoje é testado com um cubo de espelho que cai, que são os melhores graveiros comerciais, o interferômetro a laser, e um único átomo que cai, que você faz essa interrogação do interferômetro atômico, que também está chegando lá melhor do que agora, do que o comercial do espelho. E ambos caem com o mesmo valor de aceleração da gravidade. Então, em matéria, isso está testado com 8 casas decimais. Tá? 8 a 8, né? Chegando a 9 casas decimais. Tá? Agora, não havia, obviamente, nenhum experimento de testar. E a gravidade dentro de matéria? Será que havia? A pergunta aí havia, na época, teóricos. Hoje a cosmologia avançou tanto, e aí se vê que a luz cai sob a ação da gravidade com alta precisão, você tem todos esses testes de relatividade geral dos relógios atômicos que estão ao redor dos satélites, e tudo isso dá uma confiança enorme na teoria da relatividade geral. Enorme, pero não tanto. Né? A gente tem que sempre desconfiar. Tá certo? A física tem evoluído dessa maneira. Então, esses eram os 2 objetivos principais: espectroscopia no antihidrogênio e fazer uma medida de gravidade. Nos levou alguns 20 anos, né, para fazer isso, mas tudo bem. Né? A gente prometeu para os próximos 5, é assim que você faz, né, com as pessoas que vão julgar o seu projeto, você diz, não, em 5 anos eu vou conseguir isso, né? E aí você gasta 20 anos, você vai se envolvendo com coisa ao longo do caminho. Tudo bem, como é que isso funciona? O CERN tem uma máquina que ele fez para esses 3 experimentos que propuseram fazer essas medidas com antipróton, 2 para antihidrogênio e 1 para o hélio antiprotônio, ele construiu uma máquina dedicada de antiprótons em baixas energias. Baixas energias, agora eu estou falando em termos do pessoal de altas energias. Tá? Baixas energias para a física atômica Kelvin e microkelvin. Tá? Baixas energias para altas energias, para a área de altas energias, significa 100 MeV, alguma coisa do gênero. Tá bom? Tá? Então, o que acontece? O CERN tem essa máquina que acelera próton, bate no alvo, gera antipróton, bota numa máquina para desacelerar, e é mais complicado desacelerar, porque vai abrir, né? O mecânico estatístico explica isso aí muito bem, mas eles têm toda uma técnica para fazer isso funcionar. Então, eles nos mandam um pacote de antiprótons, né? Num dado tempo. Então, o trigger está aqui, está indo o pacote de antiprótons. Aí a gente passa isso por um moderador, que mesmo nessas baixas energias ainda não é suficiente para a gente aprisionar. Então, é uma plaquinha aqui, que a maioria dos antiprótons é aniquilada, mas uma fração passa e perde energia. Essa fração que passa e perde energia, antipróton é negativo, a gente liga aqui o potencial de atualmente é menos 3.000 volts. Tá? Então, tudo que tiver energia abaixo de 3 kV reflete eletrostaticamente. E essa é uma chamada armadilha de Penning. Eu tenho um grande solenoide, campo magnético no eixo, tá? E que confina as partículas radialmente, porque a partícula carregada não consegue fugir, ela vai orbitar órbitas e ciclos ao redor desse campo magnético. Então, o que acontece? Eu tenho um potencial aqui, a partícula vem orbitando e reflete, se ela tem energia abaixo de 3 kV, ela não reflete. Quando esse grupo de antiprótons tenta ir embora, eu ligo o outro potencial do outro lado. E aí elas ficam presas. Essa é a armadilha de Penning. Tá bom? São campos elétricos e campos magnéticos estáticos. Não é a armadilha de Paulo, tá? Que também é muito comum para partículas carregadas, que usa campos elétricos oscilantes. Tá? Uma vez que os prótons estão lá dentro, a gente pré-carregou elétrons. Elétrons são chamados leptons, né? São leves, e como ele é leve, o campo magnético é alto, a órbita de ciclo é bem pequenininha, a aceleração é gigantesca, que significa, pelas leis do eletromagnetismo, ele vai irradiar, tá certo? Micro-ondas feito de doido, tá certo? Então, o que acontece? Os antiprótons são mais pesados, trocam energia com os elétrons, e os elétrons irradiam essa energia de forma de micro-ondas, sabe? E o sistema todo descreve. Aí, em coisa de minutos, a gente tem
essa amostra já resfriada. 1 electron-volt equivale a 10.000 Kelvin aproximadamente. Então, se eu comecei em 3 kV, eu comecei em 30 milhões de Kelvin. Tá? E em coisa de minutos, eu estou abaixo de 1.000 Kelvin. Ok? Com essa técnica. Bom, do outro lado do experimento, a gente tem uma fonte radioativa, é sódio 22, tem uma empresa na África do Sul que fabrica essas fontes. Enriquece, né? Pega lá o sódio, bombardeia. E aí a gente tem essa fonte que emite pósitron. A gente faz um filme de neônio, isso aqui está em quadro, que é o deposita um filme de neônio, que modela esses pósitrons. Então, os pósitrons, colidindo com o neônio, eles perdem energia e eles são guiados também por uma armadilha de Perry. Dessa vez, eles saem com energia muito mais baixa, então magneto normal, não é supercondutor. Tá? E aí a gente tem um sistema de gás diferencial, de pressão diferencial, a pressão é melhor aqui e maior aqui, e ele tem a chance de colidir com nitrogênio, molécula de nitrogênio, e na colisão ele tem a chance de trocar energia, de perder energia. E assim o pósitron vai perder energia nas colisões, e ele acaba sentando aqui no fundo, onde a pressão é mais baixa. Tá certo? Depois de algumas colisões, claro que em cada colisão ele tem a chance de se aniquilar com os elétrons, mas ele tem a chance de só trocar no momento de energia também. Tá certo? Então, uma fração se aniquila e outra fração perde energia, e assim a gente acumula pósitrons. Depois que eu tenho pósitrons e antiprótons, eu posso colocá-los nessa armadilha de Penning, aqui, lá onde estão os antiprótons, eu transfiro esses caras para lá. Tem um campo magnético, né, que guia eles ao longo de todo o caminho, e com potencial eletrostático eu posso levá-los e reaprisioná-los lá. Só que um tem carga positiva, eu posso, e o antipróton tem carga negativa. Então, não dá para aprisionar na mesma baciazinha. Então, o máximo que eu consigo é botar um do lado do outro. Os potenciais elétricos têm que ser para cima e outro para baixo. Tá certo? Um lado aprisiona pósitron, outro lado aprisiona antipróton. Tá? E aí a ideia é você misturar pósitron com antipróton e formar o antihidrogênio. Muito bem. A gente conseguiu fazer isso em 2002. Tá? A gente começou o projeto em 1997. A primeira publicação do grupo foi em 2002, mas foi uma publicação fantástica, importantíssima, porque é um grupo de um monte de gente desconhecida e o nosso competidor era um cara muito famoso. Né? E ele já queria ter nos aniquilado. Acabou que ele largou agora o sério. Recentemente ele decidiu conseguir mais competir. Um cara muito bom. Jerry Gabriel, que era professor em Harvard, hoje está no centro de física lá na Northwestern University. Centro muito bacana. Ele é um cara que tem várias medidas excepcionais e importantíssimas do momento de dipolo magnético do elétron, pósitron, ele tem essas várias. Muito bem. Mas o nosso objetivo não era só fabricar o antihidrogênio. Era aprisionar o antihidrogênio magneticamente, porque eu quero estudar laser com alta precisão. Né? A quântica a gente aprende lá no princípio de certeza, você pega lá um operador do tempo e você vai ver que existe uma não comutatividade, e se você quiser definir a energia muito bem, você tem que ter um bom tempo de interação. Você faz lá qualquer equação de teoria de perturbação, quando você integra lá no tempo, se o tempo for finito, você ganha um alargamento. Aparece aquela velha função sinc, né? O pessoal de ótica sabe disso, fazendo casamento de fase, e assim vai, que é o sinc espacial, mas sempre aparecem essas funções de centro sobre, né, do sinc quadrado. É a mesma coisa aqui, né, com energia. Os engenheiros conhecem isso mais por transformar de Fourier. Se eu quero determinar uma frequência muito bem determinada, eu tenho que observar o sistema por um tempo. Então, a única maneira de fazer medidas no nitrogênio com altíssima precisão é se eu conseguir observar ele com o meu laser por um tempo muito longo. Para isso, eu preciso de nitrogênio ultra frio e aprisionado. Okay? Então, a gente fez a nossa armadilha magnética, eu não vou descrever, mas basicamente uma armadilha magnética tem um mínimo de campo magnético bem no centro, em ultra alto vácuo aqui, né, que eu quero, e o campo magnético cresce em duas direções, radial ou axial, de forma que partículas que tenham, por exemplo, se eu tiver 1 Tesla de contraste de campo, se o campo no meio e o campo nas paredes for 1 Tesla maior do que o campo no meio, eu consigo uma energia de aprisionamento de 0,6 Kelvin para um magnetron de Bohr, que é um elétron desemparelhado ou um pósitron desemparelhado, que é o momento de dipolo magnético do ar.
e somente os átomos que têm, no caso do hidrogênio, spin para cima, ou seja, spin na direção do campo magnético, e o momento de dipolo magnético é o contrário, e esse cara sofre força na direção de baixo dos campos magnéticos. Então, ele pode ficar aprisionado, porque é possível haver um mínimo de campo magnético estático no espaço e não massa. Tá? Muito bem. A ideia é essa, é fazer agora um antiátomo dentro dessa garrafa magnética, fazê-lo bem lentamente, para ele poder ficar aprisionado. E ter a sorte dele cair no momento de dipolo magnético correto. Em geral, se você não tem a amostra totalmente polarizada, metade vai sair no momento de dipolo certo e metade no momento de dipolo errado. Na verdade, é muito mais complexo do que isso, porque no processo de formação geram átomos de Rydberg, e tem toda uma cadeia de decaimento, tem um sério de processos que ocorrem mais complicados. Então, o nosso segundo experimento, a gente foi assim, cada etapa que a gente fazia uma demonstração, a gente desmontava tudo e construía um novo equipamento. Né? Projetava, construía um novo equipamento. Então, o segundo equipamento foi esse, hoje a gente chama de Alpha 1. Ele tem uma região de 3 Tesla, onde eu aprisiono os antiprótons para resfriar por elétrons. Depois eu levo os antiprótons para essa região de mistura, que está em 1 Tesla de bias de campo. Tá? E eu ligo os potenciais das bobinas aqui, ó, essas mirror coils, essas duas bobinas que aumentam, então, o campo para mais 1 Tesla aqui nessa região. E eu ligo esse octopolo na radial para aprisionar radialmente esses antiprótons que nascerem em baixas energias. Tá? Então, é esse o equipamento. Depois, o nosso novo detetor, eu não descrevi detalhes do detetor, primeiro usava placas de silício, onde, quando o antipróton se aniquila nas paredes, ele emite píons carregados. E esses píons carregados passam por placas de silício, deixam um rastro de carga. Essas placas têm linhas e colunas, são segmentadas em linhas e colunas. Se eu amplifico cada pixel dessa placa, eu consigo saber por onde passou o píon. Como eu tenho uma placa atrás da outra, eu consigo saber que passou aqui, eu posso traçar um raio. Como foram vários píons na aniquilação, eu consigo fazer esses raios daquele instante, né? Eu traço eles no computador e descubro aonde ele se aniquilou. Então, a gente consegue fazer imagem. E a gente tinha um detetor de aniquilação de pósitron, que gera raios gama um de costas para o outro, à base do exame de PET scan, né? Positron Emission Tomography, que eu vou ter tempo de descrever. Tá? Mas hoje a gente usa só o silício, com 3 plaquinhas, a gente consegue, então, fazer essa imagem aqui. Cada pixelzinho desse aqui é a aniquilação de um antipróton individual. Tá? A gente sabe o tempo e o espaço em que posição se aniquilou. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. A gente teve que desenvolver uma série gigantesca de técnicas para entender e controlar esse sistema. A primeira delas que a gente precisa é fazer medidas de campo magnético bem precisas. E aí é legal, porque a gente faz por espectroscopia, de certa forma. A gente joga micro-ondas. Vocês já devem ter visto alguma derivação de ressonância nuclear magnética ou ressonância paramagnética de elétron, coisa do gênero. Você joga micro-ondas. Se essas micro-ondas são ressonantes com o movimento de ciclotron dos elétrons, por exemplo, ou dos pósitrons lá no campo magnético, vai aquecer a amostra. Quando você aquece a amostra, tem uma técnica que a gente pode jogar carga e mais, pode jogar um potencial aqui, dar um kick aqui, ó, nesse eletrodo, e essa amostra de pósitron faz assim, chacoalha. Mas ela pode chacoalhar como dipolo, ou ela pode também ter um modo quadrupolo. E ocorre que a razão entre esses modos te dá aproximadamente a densidade desse plasma e te dá a temperatura desse plasma. Então, a gente consegue jogar micro-ondas, variar a frequência, não dá nem para ler aqui os números, mas depois eu digo para vocês, é 28 GHz aqui, tá? Eu estou em aproximadamente 1 Tesla, 14, né? 28 GHz por Tesla, a frequência de lá, né? Quando a micro-ondas é ressonante para esse campo magnético que está aqui, o plasma aquece. Então, olhando isso aqui, a gente consegue fazer magnetometria. Aqui eu estou mostrando 4 casas. Hoje a gente vai a mais de 6 casas decimais na medida do campo magnético usando essa técnica. A gente pode fazer imagem dos plasmas. A gente tem uma microchannel plate, que é um detetor de partículas, que a gente pode enviar e soltar as partículas carregadas, os pósitrons, os elétrons, os antiprótons, para dentro dessa microchannel plate.
e ver a imagem, por exemplo, do plasma de pósitron, dos antiprótons individuais, da mistura de antipróton com pósitron, e o que acontece com os pósitrons quando a gente liga esse óculos, da formação das linhas de... Mais uma técnica importantíssima foi o resfriamento evaporativo, que se usa em física atômica o tempo todo para gerar condensação de Bose-Einstein, gerar amostras ultrafrias. E se você tem um monte de bolinha aqui colidindo, isso aqui vai estar gerando uma destruição de Maxwell-Boltzmann, está sempre alguém está ganhando mais energia do que a média, e se esse potencial é finito, essa partícula vai embora, tá, às custas de ter tirado energia da média. E se eu for baixando essa barreira, eu consigo ir resfriando esse sistema. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui mostrar o resfriamento de Bose, que estava começando em 900 Kelvin até 9 Kelvin. Só a partir daí, a gente tem que estar abaixo de 20 Kelvin, senão a gente não gera antihidrogênio nenhum. Os processos de formação de três corpos não são eficientes. A gente tem que estar com essa amostra muito fria para poder ter uma colisão de um antipróton com dois pósitrons para gerar o antihidrogênio aprisionado. Certo? A gente fez resfriamento de antipróton, de pósitron. Aí tem uma série de outras técnicas que eu não vou falar. Uma coisa importante foi que a gente colocou limites também, uma possível anomalia de carga do antihidrogênio, e aí, no caso, como tinha resultado de outro grupo, isso hoje é a medida mais precisa para possível anomalia, a medida mais, bota o menor limite, uma possível anomalia de carga do pósito. O que é uma anomalia de carga? O CPT diz que o antihidrogênio tem que ser neutro. Por quê? Porque toda a nossa matéria é conhecidamente muito neutra. Senão a Terra explodiria, haveria planeta, etc. Tá certo? E CPT diz que a carga do pósitron tem que ser exatamente menos a carga do elétron. A carga do antipróton tem que ser exatamente menos a carga do próton. Se o átomo de hidrogênio é neutro, o átomo de antihidrogênio tem que ser neutro. A gente fez um teste para ver. É neutro mesmo? Alto nível. A gente consegue botar limites nisso aí. Por que isso é importante? Porque se houvesse qualquer diferençazinha ali, a nossa medida de gravidade está totalmente livre. Porque a força de gravidade é muito menor do que qualquer força de campo elétrico. Tá? Então, se houver qualquer anomalia de carga, a antimatéria seria... Bom, e tem várias outras novas técnicas aí. Então, deixa eu passar aqui o primeiro filmezinho que resume o que eu falei. Então, o nosso detetor é desse tamanhozinho. A colaboração tem 50 pessoas, né? Não é um LHC, não é, né? Um LHC, né? Você tem um CMS, tem LHCb, tem Alice, tem Atlas, com 4.000 pessoas. A colaboração pequenininha. E o nosso detetor também é bem pequeno. Tem esse tamanho. Tá? Nem por isso ele custa barato na casa. Então, são as plaquinhas de silício que estão em temperatura quase ambiente. Aí eu vou para dentro do hélio líquido. Dentro do hélio líquido, eu estou aqui dentro dos magnetos que são depositados diretamente num tubo para ficar muito próximos, para fazer a garrafa magnética. Tá? E tudo isso está dentro de um magneto desses de ressonância nuclear magnética. Grandão. Tá? Tudo isso vai dentro. Então, aqui estão as correntes para fazer essa garrafa magnética. Agora, se eu tirar essa parte, eu entro para dentro do ultra alto vácuo. O nosso vácuo é melhor do que o vácuo interestelar. A gente tem um sistema de UHV, ultra alto vácuo, e faz baking, etc, etc. E depois a gente resfria 4 tempo. Então, o vácuo ali é realmente excelente. E a maneira como a gente sabe disso é porque os nossos antiátomos duram muito. Eles não se aniquilam. Então, imagine que eu tenho aqui o meu plasma de pósitron, eu tenho os antiprótons e eu vou lentamente mudar esse potencial para mandar os antiprótons através dos pósitrons. Tá? Se houver a colisão de 3 corpos, aí problema bom para a física 1, conservação de momentos de energia. Por que eu preciso de pelo menos 3 corpos para formar um estado ligado, né, nessa colisão? Tá bom? Não dá para formar só com 2 partículas. E aí eu posso formar o átomo. Esse átomo, como eu falei, formar mais estado de Rydberg, decai rapidamente para o estado fundamental, e ele está preso nessa bacia que é a minha garrafa magnética. Eu representei como uma banheira. Agora eu posso desligar as bobinas aqui da garrafa magnética, e aí o átomo está livre, vai nas paredes, se aniquila, emite esses pions carregados que deixam rastros de carga. O computador retraça, nesse instante, houve a aniquilação de um antiátomo aqui. E assim ainda
é fantástico. Fazer antihidrogênio é difícil pra caramba, mas detectar é fácil. A gente detecta cada átomo uma eficiência de quase 70%. Agora eu quero falar de espectroscopia. Eu vou jogar um laser do ultravioleta, tem que ser contra-propagante, 2 fótons, não há laser comercial para fazer isso aí com a potência que a gente precisa. Então a gente faz uma cavidade óptica ressonante e consegue potência suficiente para eu chegar com 2 fótons ao mesmo tempo e conseguir fazer com que o elétron salte da camada 1s para 2s, livre de efeito Doppler. 2 fótons contra-propagantes. E um terceiro fóton do mesmo laser pode ionizar esse átomo. E o antipróton, para dadas condições, ele assim que é ionizado, ele bate nas paredes e se aniquila. Ou ele pode decair para um estado com spin errado e se aniquilar também nas paredes. É assim que a gente faz a detecção de quando o átomo absorveu ou não a luz. Certo? Maravilha. Depois de muitos anos, né? Eu disse que a gente prometeu isso em 5 anos, né? Isso foi em 1997, isso aqui foi publicado em 2018. Vocês podem fazer. Então, finalmente, a gente consegue a primeira medida da espectroscopia do enteado. O bacana é o seguinte, eu vou mostrar os números para vocês. Aqui são 50 autores, dos quais 4 brasileiros, né, do meu grupo lá. A cavidade a gente que construiu, no Brasil, e está aqui o número. A frequência da transição desse nível aqui, 1SD, que a gente chama, esse nível hiperfino, para o 2SD no antihidrogênio, é esse número aqui. 2,466061, não é vírgula não, é 2,466,061,103,079,4, mais ou menos 5,4 km. E a frequência, se a gente pegar o átomo de hidrogênio do Terhent, na Alemanha, e imaginar, colocar esse átomo, então, à medida que ele faz lá da frequência 1s2s, a gente imagina, transporta, né, teoricamente, esse antiátomo para a nossa armadilha, bota toda a teoria que a gente conhece lá no hidrogênio, né, todos os chefes de campo magnético que existem, são campos magnéticos altos, tem efeito diamagnético, efeito Zeeman, que você tem que levar em conta. Quando você bota tudo isso, o número para hidrogênio na nossa armadilha sairia esse daqui. Então, a gente tem uma compatibilidade, está dentro da margem de erro, entre a medida do antihidrogênio e o hidrogênio com passe ilegal. E essa é a medida mais acurada já feita sobre antimatéria. Certo? E também relativa à matéria e antimatéria, é a medida mais precisa que há na comparação de matéria e antimatéria. De todas as medidas diferentes. O espectro é isso aqui. Só para efeito de comparação, eu peguei o meu espectro do MIT em 95 e botei na mesma escala de frequência. O que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que o antihidrogênio ainda tem muito a evoluir. Certo? Mas mesmo a medida do hidrogênio lá no MIT, a gente estava muito longe ainda do limite natural que essa transição permite. Então, a gente pode agora andar muitas casas decimais. Então, a gente está com passe em 10 a 12, mas a gente pode ir muito mais longe. Bom, o primeiro grande desenvolvimento depois disso foi, sem dúvida, o resfriamento a laser da antimatéria. Esse resfriamento, eu quis mostrar ele aqui, porque ele é um tour de force. A gente joga, só tem acesso para entrar com laser de lá em Manaus, é um laser difícil de fazer. São fótons ultravioleta privados, você não pode propagar no espaço. Então, ele é gerado lá na janelinha que dá para o experimento. Nosso experimento tem uma janelinha de meia polegada para dentro de 3 metros de tubo. O laser só vai numa direção, o pulso dura, a energia é baixíssima, tá? E a taxa de repetição é pequeníssima. Então, a gente gasta, e isso num campo magnético homogêneo. Esse experimento, ele gasta, por exemplo, 15 horas de resfriamento. A gente passa muitas horas fabricando hidrogênio e acumulando, depois a gente passa, enquanto isso, fazendo resfriamento a laser, depois passa mais 6 horas só fazendo resfriamento a laser, aí depois a gente tem uma amostra resfriada. Então, o nosso vácuo é muito. Hoje a gente fica mais de um dia fazendo esses experimentos. Tá certo? E aqui mostra o que a gente já ia esperar. Essa era a linha espectral do 1s2s na ausência do resfriamento a laser. Nossa amostra tinha, em média, 300 mK. E essa foi a primeira linha que a gente pegou lá naquele ano, quando a gente fez o primeiro resfriamento. A gente não acreditava muito, só pegou 2 pontos dentro da linha, então a gente nunca interpretou os dados aqui, porque só tinha um ponto. Certo? Mas você vê que a linha já
afinou muito. A chance de eu agora fazer uma medida de maior precisão é muito maior. E de lá para cá a gente evoluiu. Isso aqui é a parte de teoria que eu fiz há muito tempo atrás, mostrando que mesmo na presença desse campo magnético inhomogêneo, é possível ir para uma resolução de partes em 10 a 15. Tá? E o motivo é que o momento de dipolo magnético do estado 2s é praticamente o mesmo do estado 1s. Então, o fato do átomo absorver num campo magnético ou no outro campo magnético me dá um shift muito pequenininho de frequência. Tá certo? Então, isso permite que a linha seja relativamente fina, mesmo eu estando na presença de um campo magnético variando. Então, e aí, agora eu quero mencionar, obviamente, o último resultado, que vocês devem ter ouvido, saiu no final do ano passado. E vou começar em 97, quando a gente formou essa colaboração, que tinha toda uma discussão sobre gravidade e antigravidade. Aí eu propus uma maneira de fazer esse experimento, está publicado. E essa maneira é o seguinte: uma armadilha na vertical, e eu aprisiono os átomos, e eu vou lentamente, eu faço essa armadilha de forma que o campo magnético em cima e embaixo sejam idênticos, há uma precisão absurda, tá? Do ponto de vista de campo magnético supercondutor. E aí eu vou lentamente baixando esse campo magnético. Se a gravidade for para baixo, a maioria dos átomos vai sair para baixo. Obviamente. Mais uma fração sai para cima, porque tem um tempo de ergodicidade. Se vocês souberem, vocês pedem aí auxílio ao professor de mecânica estatística para explicar esses processos. Tá? Demora um tempo a misturar os níveis de energia. Tá? E o que acontece? Tem muita energia cinética, tá? Uma parte dos átomos vai para cima e outra parte vai para baixo, mas a maioria sai para baixo. Agora, eu posso compensar a gravidade, dando um pouquinho mais de potencial magnético embaixo e em cima, e agora abrir e sair metade para cima, metade para baixo. Ou compensar totalmente, sair todo mundo para cima, porque esse campo magnético é maior, ou para baixo, e assim vai. E conseguiu-se dinheiro para montar esse experimento. Ele é enorme aqui, ó. Nesse tempo eu estava no sabático, eu estou bem aqui, ajudando a construir esse equipamento, e a gente só tinha, na época, o magnético de baixo. Agora a gente já tem os outros magnéticos. Tá? Por enquanto a gente só tinha o magnético de baixo. Aqui é um time-lapse para mostrar. E, finalmente, só para dar um número. Se eu pegasse a amostra e soltasse de repente, tá? Metade iria para cima, metade para baixo. Porque 300 milikelvin na gravidade terrestre significa 1 sobre E da população seria 250 metros. E, obviamente, ninguém tem dinheiro para continuar equipamento magnético quando eu estou perfeito, 250 metros de altura. Né? Então, a gente tinha meio metro para fazer essa brincadeira. Tá? E aí, finalmente, a gente conseguiu fazer isso aí. Não é trivial. Aqui está essa compensação de campo magnético. Quando eu não compenso o campo magnético, mais ou menos 60%, 80% cai para baixo, o resto vai para cima. Se eu compenso, eu faço a maior parte cair para cima ou a maior parte cair para baixo. E a gente traça essa curva aqui em função dessa compensação magnética da gravidade. O equivalente de 1G, de 2G, de 3G, de menos 3G, de menos 2G e assim. E com essas medidas, a gente finalmente consegue eliminar por completo a ideia maluca, mas que tinha muitos cientistas bons, com argumentos interessantes, que defendiam que haveria antigravidade. Isso fica completamente eliminado. Tem como. Claro, se você é um teórico, você já diria, não existe antigravidade, não pode existir. Tudo bem. Né? A gente está tomando um approach experimental, vamos medir. Obviamente, a medida patética, a gente consegue medir 0,7G, 0,75G, com incerteza de 0,29, tá? Mas é a primeira medida que foi feita. Tá certo? E daí vem o interesse, porque agora a gente pode... quando você aprende a fazer uma coisa, você pode melhorar a precisão. Então, nosso objetivo é ir para muitas casas decimais, de maneira incremental nesse processo. Só para dar uma ideia a vocês que não usam campos magnéticos supercondutores, isso aqui é o decaimento do campo magnético depois de 800 segundos que ele terminou marcando. Então, é não trivial a tecnologia de você controlar que os campos magnéticos em cima e embaixo sejam do valor que você acha que é. Enquanto você está mudando esses campos. Tem correntes induzidas, tem trap fluxes, tem uma série de problemas gravíssimos aqui
Tá? Isso requereu assim, um controle meio absurdo de campo magnético, correntes persistentes. Aqui tem um videozinho desse processo. Deixa eu ver se ele anda mais ou menos. Aqui é onde a gente trabalha. Esse é o AD, Antiproton Decelerator. Ali tem outra parte aqui dentro que é chamado Helena, que é o Ultra Low Energy, Extra Low Energy Ring. Então, o AD é essa máquina que o CERN criou para gerar esses antiprótons de baixa energia. E aqui está o nosso experimento. Tá? Esse é o Jeff, que é o líder da nossa colaboração, americano, que é professor da Dinamarca, em Aarhus. E aqui está como é que funciona. Tem uma fonte de pósitron. Essa fonte aqui, os pósitrons até aqui nesse acumulador. Depois a gente manda eles, tem magnéticos para eles fazerem a curva e reaprisiona aqui nessa armadilha vertical. Os antiprótons vêm do CERN, eles são aprisionados aqui no catching trap, são resfriados, depois eles são reemitidos para cá, e lá era onde a gente fazia espectroscopia, naquele outro magneto, e agora tem esse magneto vertical, a gente reaprisiona os antiprótons, e aí faz todo um processo de resfriamento de novo deles, tá? E aí mistura, como a gente faz lá para a espectroscopia, faz também uma mistura antipróton com pósitron, e forma o anti-hidrogênio. Obviamente, quando você faz essa mistura, né, uma colisão de um antipróton com dois pósitrons, você gera um antiátomo, a maioria acaba se aniquilando nas paredes. A gente tem um sinal de aniquilação. A maioria gera sinal de aniquilação, mas uma fração fica aprisionada. Aí depois a gente vai controlar esses campos magnéticos com alta precisão e fazer a manipulação do tempo desses campos magnéticos. Certo? E o nosso detetor cobre toda essa região vertical e ele consegue discriminar, né, a altura, a posição do que se emite. Então, a gente faz isso para tirar aqueles dados lá que eu mostrei. Então, nesse campo magnético. Ver se mostra aqui ele abaixo do campo magnético. A gente acumula várias vezes, né? E eu não vou esperar até lá, porque tem ainda muita coisa para falar. Muito bem, depois é só ir baixando esses campos magnéticos e as partículas vão saindo para cima ou para baixo e você vai contando. Tá? Agora, quanto tempo você mantém isso? 24 horas, a gente acumula por 24 horas. É realmente. Aqui nesse experimento eles não estavam resfriados a laser. No outro lá, que é resfriado a laser, os tempos são. Mas hoje a gente já faz a acumulação para ter uma amostra grande diante. Grande que eu digo quando vocês pensarem em grande, gente, está falando de número de milhares. Tá? Quando você fala grande em termos de Avogadro, isso é nada, né? Avogadro é 10 a 23 lá, tem um grama. Então, deixa eu falar para vocês de uns desenvolvimentos no Rio, onde uma das ideias é exatamente usar nesse experimento. Tá? A gente criou essa técnica chamada Matrix Isolation Sublimation. A gente criou uma matriz neônio, aliás, foi inspirada naquele modelador de pósitron. Tá? Aí, com a ablação a laser, a gente implanta átomos aqui. Se eu fizer a ablação a laser de hidreto de lítio, eu vou implantar lítio, eu vou implantar hidrogênio. E vou implantar hidreto de lítio também, os plásticos, tá? Aqui dentro do neônio. Neônio é sólido em baixas temperaturas, claro que é. Aí eu dou um pulso de calor e eu libero libero o neônio e libero esses átomos. E eu uso neônio por quê? Porque neônio, eu com uma temperatura baixa, eu já libero eu sublimo esse sólido. Tá? E os átomos saem com baixas velocidades. Okay? E aqui a gente mostra, fazendo espectroscopia Doppler de lítio, que a gente aqui gerou uma amostra cuja velocidade de arraste centro de massa era da ordem de 153 metros por segundo, é bastante frio, bastante baixa energia e temperatura de 700 milikelvin. Depois de um tempo, os átomos mais quentes já foram embora, você fica com essa amostra mais quente. A ideia aí a gente conseguiu, faz várias coisas diferentes, a gente conseguiu fazer molécula dentro dessa matriz. Implante, por exemplo, grande lítio, implante carbono, aí eu formo lítio-carbono. Implante cálcio, formo lítio-cálcio. Implante outra espécie, formo várias espécies em baixas energias. Aí posso estudar, por exemplo, a temperatura vibracional, rotacional dessas moléculas. Mas a gente quis evoluir essa técnica para gerar ânions negativos em baixas energias. Eu vou explicar o porquê.
E aí, o que a gente fez? A gente se propunha a implantar os átomos, implantar elétrons extras. Os elétrons não vão se ligar ao neônio e vão formar ânions. Essa era a ideia. Ocorre que os átomos foram naturalmente, ele nem precisou implantar os células. Ele já fez da ablação e entram lá e já formam ânions. Tá? E a gente guia, então, um campo magnético, a gente fez uma bobina supercondutora aqui dentro e colocou um magneto externo aqui nessa região. A gente guia esses íons para essa região. Aqui a gente fez um TOF que a gente demonstrou que ele estava formando muito H-, sim, tem bastante H-, que é o nosso maior interesse, mas tem lítio menos, lítio 2 menos, e assim tá. Certo? E a gente depois aprisionou esses caras. Isso aqui foi feito durante a pandemia. A gente fez esse magneto, fez esse outro magneto, liberou aqui e aprisionou lá na UFRJ. Todo esse trabalho lá no UFRJ. Então, as linhas de campo para guiar esses caras. E a gente vê o aprisionamento, eu tenho essa armadilha de pele, eu seguro esses ânions e um tempo depois eu solto esse eletrodo, deixo ele o detetor, que é um channel electron multiplier, né? um channel da vida, e vejo no final da minha rampa, em tensão, eu vejo aqui a saída dos íons. E a gente faz tanto cátions quanto ânions, a gente pode fazer qualquer espécie que você queira. E a gente mostra aqui uma distribuição de energia desses caras, a gente quer eles mais frios possíveis. Isso foi feito no antigo prédio, no antigo laboratório, onde não tinha bom aterramento. Então foi uma dificuldade enorme de fazer esse experimento. Porque a gente queria abaixo, a gente está aqui com 15 mil eletronvolts por pino. Tá? E assim, fazer 15 mil eletronvolts quando você não tem um aterramento no seu prédio é meio complicado. Agora a gente está no novo laboratório, então a gente espera agora realmente conseguir amostras realmente frias à base de kelvins, né? O objetivo é ir para e a gente faz uma técnica de tempo de voo e claramente detecta quem tem H-, E-, lítio menos, etc. E qual é o objetivo aqui? A gente agora está partindo para a versão 1.5 dessa. A primeira armadilha de pêndulo do Brasil. A armadilha de pêndulo é uma coisa relativamente simples, mas por acaso é a primeira que tem, aliás, a armadilha de íons que tem no Brasil. E o que a gente quer agora é mostrar a acumulação de H-, a gente acha que pode acumular milhões de vezes cada uma desses aprisionamentos, tá? Ou milhares. A gente quer fazer uma medida de velocidade mais precisa, de temperatura, usando espectroscopia laser. Aí você tem que ir com cátion, não dá para usar um ânion. A gente quer detectar simultaneamente tanto partículas negativas quanto positivas e quer tentar ver formação molecular, um estudo interessante para formação molecular em meios interestelares, que são condições de temperatura similares. Há interesse de descobrir como é que certas moléculas são feitas. Tá? E, obviamente, o mais interessante é o H-. Por quê? Porque o H-, esse elétron extra do hidrogênio, você pode retirar ele muito facilmente com um pulso laser. Se esse pulso laser é perto do biliar, você deixa muito baixa energia de recuo do átomo neutro. E o H-, ele é carregado, ele pode ser guiado de um equipamento do lado alfa para dentro do equipamento do alfa. Como no alfa a gente tem a armadilha de pêndulo e tem a armadilha magnética, a gente poderia pegar esse H-, feito num equipamento similar ao que a gente está construindo aqui, construiu lá em Genebra, resfriar, lá no carro, transferir para dentro da armadilha de antihidrogênio. Aí eu poderia fazer espectroscopia laser simultânea, tá? Ou intercalada, ora antihidrogênio, ora hidrogênio, ora antihidrogênio, ora hidrogênio. Dentro do mesmo ambiente de campo magnético, campo elétrico escuro, laser que dá esse AC storage shift, e fazer, aí sim, ir para 15 algarismos significativos na comparação. Porque eu não preciso mais conhecer os detalhes do meu campo magnético para poder extrapolar o hidrogênio lá medido em Garching, na Alemanha, para as condições do meu antihidrogênio genérico. Tá? E mais, se a gente procura uma violação de CPT, uma das propostas de violação de CPT tem a ver com a quebra de simetria espontânea de uma escolha de uma direção preferencial do universo. Certo? E, portanto, a gente tem que fazer isso meio que simultaneamente para comparar com o outro. Tá? Então, essas são
Então, a ideia, então, é introduzir H- nesses caras. A gente vai continuar esse trabalho lá no Rio. E como é que a gente detecta o hidrogênio naquela nossa armadilha se eu fizer espectroscopia? Aí eu propus uma técnica para 2016, e que é você restabelece um pouquinho de armadilha de Penning e você pega o próton que foi ionizado pelo laser. Quer dizer, ele sofreu a absorção do estado S2S e ele sofreu ionização. Aí você segura esse próton. Aí depois de um período que você jogou o laser naquela frequência, você solta toda a partícula carregada para o seu detetor do microchannel plate. Eu não preciso do detetor de aniquilação. A gente tem uma técnica para detectar o hidrogênio, a espectroscopia de hidrogênio, nesse nosso equipamento. E a gente, esse ano passado, acabou de demonstrar essa técnica usando o antihidrogênio. Então, é legal isso. É uma técnica que vai nos permitir ir para 15 algarismos ou mais. E a gente, obviamente, vai começar a fazer no Rio agora a espectroscopia diretamente do hidrogênio, e aí fazer hidrogênio, deutério, trício, e fazer metrologia científica, começar a comparar essas frequências com os Césio. Você pode ser sensível a variações das constantes fundamentais, tipo alfa, e a transição eletrônica depende de alfa ao quadrado, a transição hiperfina depende de alfa com uma potência maior. Se eu comparo uma medida hoje, comparo daqui a 3 anos, comparo daqui a 5 anos, se a alfa estiver variando, estaria vendo. E assim, tem várias aplicações, além de relógios, né? E aprisionamento também de átomos e moléculas. Então, para concluir, a gente fez em 2018 o primeiro espectro da transição S2S no antiátomo, com partes em 10 a 12. Isso testa todo o setor eletromagnético aí da antimatéria, né? Idêntico até agora à matéria, como deveria ser, como é esperado, mas sabe-se lá o que a natureza tem de surpresa para a gente. É um teste da eletrodinâmica quântica, a gente está bem dentro do limite, vamos chegar, está em 5 kHz. Ou seja, a gente já é sensível, totalmente sensível a efeitos nucleares. Então, eventualmente, vai ser um teste de QCD também, quando o QCD conseguir calcular, né, o próton. A gente fez medidas da nulidade de carga do antiátomo, que é importante para detectar qualquer possível anomalia de carga no posto, porque tanto um quanto o outro, aí você combina com outros experimentos, e aí você pode ter, ou você está medindo a carga do próton, ou está medindo a carga do posto. Fez espectroscopia de Lyman alfa na transição S2P, mas mais importante, o resfriamento a laser. A gente faz um bocado de espectroscopia por micro-ondas. Então, é um experimento que mexe com plasmas, detectores, lasers, uma série de micro-ondas, com uma série de coisas. E a gente conseguiu fazer a primeira medida de aceleração de gravidade. Ainda é uma medida muito incipiente, muito não precisa, mas é a primeira medida já feita diretamente. Você vê a queda do antiátomo. Então, a gente espera ir para mais altas precisões na espectroscopia. Eu não pude mostrar aqui outras coisas, eu queria mostrar, mas a Cristina disse que ia ser gravada aqui direito, mostrando alguns dados novos, mas sem valores, né? A gente deve ir esse ano, os dados do ano passado, que está uma teoria que eu comecei a estar, em parte publicada naquele artigo de 2016, a gente está claramente com certezas que vamos levar a parte de 10 a 13 agora. Tá? Foi isso que está analisando os dados na espectroscopia. E, obviamente, o objetivo é colocar hidrogênio na mesma armadilha do antihidrogênio, e aí poder ir para partes 10 a 15 ou mais. Certo? E ver se a natureza nos diz é idêntico ou não é idêntico. E, obviamente, o princípio de equivalência é fraco, a gente quer melhorar essa medida de aceleração à gravidade bastante. No Rio, a gente desenvolveu essa técnica aí que chama MISU, Matrix Isolation Sublimation. É uma fonte bacana de átomos frios e moléculas e íons. A gente tem lá a armadilha de Penning para os íons, né? Vai começar agora a montar o sistema de espectroscopia do hidrogênio, fazer esses fotodetachment, etc. E pode fazer aprisionamento. Então, por isso eu queria agradecer aqui os vários times, o time lá do Rio, o time do Ematilho, eu trabalhei, o time do Alfa, está representado aqui. Aqui é o meu novo laboratório. A gente finalmente, lá, alguns professores aqui conhecem a história do prédio novo da física, que faz 20 anos que ele é novo, ou seja, ele já é velho, né? já é mais do que adolescente, né? Mas está um laboratório bacana. A gente acabou de fechar semana passada a sala dos lasers aqui com o mezanino. Então a gente mal mudou,
Aí já teve que ensacar tudo de volta, tirar tudo daí para fazer a obra do mezanino. E agora, finalmente, a gente volta a atuar aí, a partir da semana que vem do laboratório de novo. E graças à mudança do laboratório, hoje eu estou com 9 alunos de iniciação, coisa que eu nunca pude ter, primeiro porque não cabia, segundo, são alunos motivados, e está bacana, e 3 deles indo para mestrado. Mas só tem um aluno de doutorado. No momento que eu levei um aluno muito bom, está lá no CERN fazendo um sanduíche. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e estou aberto para Muito legal esse seminário, né? Muito legal. Eu estava fazendo uma pergunta sobre a dificuldade técnica de colocar o hidrogênio no lugar do anti-hidrogênio. Então, eu imaginaria que a primeira coisa para fazer era fazer hidrogênio. Inverte o sinal do campo elétrico e você faz a mesma coisa do anti-hidrogênio e do hidrogênio. Eu aprendi que não é tão fácil. Quer dizer, qual é a dificuldade de usar hidrogênio? Até que já existe, não precisa fabricar o hidrogênio. Por que é tão difícil ter o hidrogênio na mesma armadilha? detetor. Tá? Hidrogênio tem abundante. Primeiro que fazer hidrogênio frio, você poderia fazer como a gente faz com anti-hidrogênio. Jogar prótons, né? Resfriá-los, né? etc. Jogar elétrons e fazer um hidrogênio. Mas no processo de tem que sincronizar 1000 coisas. Então, esse experimento, a sequência do lado fio para fazer o controle, é um negócio inimaginável. A quantidade de operações. Tem rotating wall do plasma, tem isso, tem aquilo, mexe, vai para cá, vai para lá. Então, você tem que otimizar cada etapa dessas para conseguir aprisionar alguma coisa. E qual é o problema? Com antimatéria, a gente consegue ver cada etapa dessas no detetor de aniquilação. Com hidrogênio, você só tem como ver depois que você fizer essa espectroscopia a laser com aprisionamento. Ou seja, você tem que acreditar que todos aqueles 1000 passos que você dá estão perfeitos também para, entendeu? Para chegar e conseguir ver o hidrogênio. O hidrogênio é uma desgraça. É por isso que na condensação de hidrogênio, o MIT chegou 2 anos depois, né? Perdeu o Nobel por conta disso, né? Porque hidrogênio é muito difícil. Hidrogênio é terrível, não tem transições óticas fáceis, né? Não é um caminho fácil, né? Crítico, sólido, potássio. Tem transições óticas fáceis de acesso. Perguntas? Eu tenho uma pergunta assim, ó, se é possível fazer, não sei, o caso do anti, em vez do hidrogênio com hélio, ou ar, uma coisa, fazer... Existe uma proposta de fazer uma série de deutério, né? Você tem que sintonizar toda a máquina do CERN, o AD, né? o acelerador do CERN, você pode aumentar a velocidade do próton síncrono e gerar antideutério. Para depois tentar misturar ou formar o antideutério. Se você olhar para os dados que tem de formação de antideutério do Haven, comparado com próton, antipróton, eles têm dados lá que mostram a formação 10 a 3 vezes menor, a taxa de formação, a quantidade que eles conseguem formar de antideutério, 10 a 3, 1000 vezes menor do que do antipróton. Então, atualmente, depois de um dia inteiro de acumular antiátomos, a gente termina o dia com 2.000, 3.000, 4.000, até 5.000 antiátomos. Se eu começar com uma taxa 1000 vezes menor, eu vou gastar um dia para ter um, né? Antiaéreo nem pensar, então. Então, antiaéreo nem pensar. Então, a não ser que a gente seja um Dan Brown, e vocês conhecem o livro Anjos e Demônios, né? E a gente imagine que existe algum processo ressonante que, por acaso, acertar ali as condições do acelerador, e naquela colisão eles vão formar uma quantidade muito maior. Se houvesse isso, pode ser que haja, eu não sei. Mas pode ser que haja, o Dumbbell não propõe isso, mas é a maneira que eu interpreto, né? Físico, né? Como é que eu poderia fazer verdade no livro do Dumbbell? Se houvesse algum processo de ressonância que tornasse essa formação muito mais eficiente, certo?
aí a gente poderia sonhar em fazer uma tabela periódica. Mas, assim, até lá, isso fica aí. Mas há uma discussão no nosso grupo, aí, nos próximos 10 anos, o CERN está pedindo propostas para pensar no futuro um pouco mais alongado. Há uma proposta de fazer, tá? Não é folga de cogitação, ainda durante o meu tempo de vida. Talvez, quem sabe. Perguntas? Eu esqueci de falar que, assim, eu só mencionei no passando ali, foi tão corrido, eu esqueci de mencionar que um dos grandes motivadores desse experimento é o fato de que, até onde a gente saiba, não há antimatéria no universo primordial. Tá? Então, não tem nenhuma estrela de antimatéria, nenhuma galáxia de antimatéria. Isso é um mistério. Tá? E o Big Bang, a teoriazinha lá e a violação de CP que a gente conhece hoje, não explicam o nosso universo. Então, enquanto eletrodinâmica quântica prevê a física lá, tá, com 12 algoritmos significativos, a gente não sabe, né? Se alguém falar de matéria escura, 95% da composição do universo. E a gente não sabe por que não há antimatéria, não há uma estrela perdida. Então, assim, é uma questão séria que a gente está estudando. Pode ser que a natureza nos mostre. E esse cara, até onde a gente consiga puxar essas respostas da natureza, esse cara entende qual é o hidrogênio. Aí fazer o quê? A gente se divertiu ao longo do tempo. Agora, se der diferente, a gente abre uma janela maravilhosa, uma perspectiva, mas ninguém sabe, realmente ninguém não sabe. Honestamente, sim. E nem as pessoas têm problema, mas você está torcendo para ser o contrário. Torcer tudo bem, como torcedor de um time de futebol, mas confesso, eu não torço, eu vou perguntar à natureza, eu quero que ela me diga. Sim. E hoje, como nós somos os únicos que fazemos esse negócio, a gente tem uma obrigação perante a humanidade de tentar extrair essas respostas fundamentais. Então, sempre ao longo da nossa colaboração, existiu aquela pessoa que diz, vamos fazer um experimento para ver seção de choque do antipróton com não sei o quê. Aí a gente, não, gente, isso não é o fundamental. Isso aí, eventualmente, alguém pode fazer. Mas fazer um antitrogênio, fazer esse estudo, só a gente, então, a gente tem que concentrar no fundamental. Tem mais uma pergunta técnica. Qual a temperatura você consegue chegar com o resfriamento da luz? Hoje nós temos, então, a gente tem um ajuste aí que eu ia mostrar, mas não posso mostrar. Mas a gente chega em 15 milikelvin, em 10 milikelvin. Com ele, você consegue chegar? Não, então, essa antimatéria, eu não posso ter colisão com a matéria, porque senão ela aniquila. Então, por exemplo, o hidrogênio que a gente tinha no MIT, que a gente aprisionava em 400 microkelvin, na volta de 400 microkelvin, que era diferente. A gente já começava aprisionando em colisão com paredes de hélio superfluido. Tá? Aí eu posso ter colisão, aí eu termalizo o hidrogênio com o hélio superfluido e consigo aprisionar uma fração. E aí a gente usava resfriamento evaporativo, que aprisionava a quantidade de Hall, e aí eu consigo, por resfriamento evaporativo, chegar em temperaturas de microkelvin. Logo depois que eu saí, chegou a condensar de cozinhado, tá? Em temperaturas de 60. Mas com antimatéria, a gente não pode ter colisão com matéria. Tá? Então, não é assim. O hélio vai a 4 Kelvin. Se eu bombear o hélio, eu consigo chegar lá em 1,5 Kelvin. Se eu usar hélio 3, consigo 0,3 Kelvin. Tá certo? Aí depende do hélio que você quer. Né? Se eu fizer um refrigerador de diluição de hélio 3, hélio 4, que a gente usava lá no MIT, aí você chega a 1 milikelvin. Né? Mas a gente não pode usar essas técnicas porque não pode ter termalização por colisão. Então, só nos resta o resfriamento a laser, a gente está próximo do limite que o resfriamento a laser vai nos dar. É incrível que funcionou tão bem dentro da armadilha, porque as transições variam muito, dependendo de onde o átomo está no campo magnético. Funcionou excepcionalmente bem. Eu diria até que foi uma violação da lei de Murphy, quase. E aí, como disse o Bill Phillips, uma vez visitou a gente lá no MIT, ele disse assim, olha, eles acharam que aquele resfriamento foi muito maior, né? O Sísifos, né? Que chegou em... Eles não sabiam ainda, não tinha teoria, chegou uma temperatura muito mais baixa do que era previsto, e disse, olha, ele disse, olha, a gente violou a lei de Murphy, mas a lei de Murphy nunca é violada globalmente. Portanto, eu sei que alguém deve estar sofrendo. E apontou para a gente, era a gente mesmo que estava sofrendo. Alguém tem que sofrer quando alguém viola a lei de Murphy, alguém paga o preço. Mas o resfriamento a laser vai nos levar nessa faixa aí mesmo, né? E aí, a partir daí, a gente pode usar resfriamento adiabático. A gente tem atualmente no Alpha G várias turbinas
Aí você pode começar aprisionando ele muito compactamente e abrir os campos magnéticos e ter resfriamento adiabático. E aí você chegaria a qual temperatura? Bom, aí depende, se a gente usar no alfa G, daria para ter daria para entrar na faixa das centenas de micro. Cláudio, com todos esses trabalhos antes de ver o que vocês estão fazendo, vocês aprenderam alguma coisa sobre a questão do fato do nosso corpo matéria? Vocês pensam, discutem essas coisas? Claro. A Se gente, pensar, andar mais nessa... Por que que a gente ouve discussões, chama às vezes alguém para falar das ideias, né, revolucionárias sobre essa questão, mas no momento, até agora, nós não aprendemos nada. Nós aprendemos que a teoria atual está ok, está se segurando, né, está idêntica, mas realmente nós não temos. Né, se a gente vê uma diferença, eu tenho certeza que vão aparecer 10 mil teóricos entrando no problema e propondo explicações e tentando redescobrir alguma mudança, né, na estrutura básica da física que acomode isso. Existe um modelo, que é esse de extensão mínima do modelo padrão, que o cara chama Kostelecki, né, que ele propõe uma maneira de ter violação de Lorentz, que daria a violação do CPT, né, mas que você não teria que mudar muito a teoria. Então, uma teoria interessante. Até onde os testes da teoria dele foram feitos com matéria e matéria até agora não tem nada que apoie a teoria dele. O pessoal compara relógios atômicos em diferentes posições, compara com essas comparações. E no caso, a teoria dele seria essa questão de uma direção preferencial. Eu não sei, né? Muitos detalhes. Seria essa ideia. E aí o pessoal tem colocado limites já bem baixos, só de comparação de relógios, né, de matéria com matéria. Relógios diferentes. Essa é uma pergunta. Tem, às vezes, aquelas oportunidades para visitar o CERN no verão, depois escolher-se visitar ir lá no... Pode. O CERN tem um programa de visitação muito intenso, gratuito, tem os guias. Você se registra na página dele, marca lá. Às vezes, de última hora, a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? Aí tem os guias que são cadastrados para fazer o curso. Existem restrições, eles não aceitam no nosso laboratório, no AD, conta de radiação, hoje já é muito mais baixo, mas mesmo assim, pessoas abaixo de 16 anos e mulheres grávidas, por razões óbvias. Mas, tirando essas restrições, eles têm guias, né? E assim, é intenso. Tá? Tem vários tours por dia. Certo? Então, e é tudo gratuito, é bem simples. Você se registra, vai lá e às vezes, se você não se registrou, está passando por Genebra, você diz assim, vou pegar o final do tramo 18 do bondinho, sai da cidade, chega no CERN, você chega lá cedinho, chega e diz assim, olha, eu vim de última hora, não consegui me registrar, sabe que tem uma vaquinha? O cara diz, espera aí para ver se alguém fala. Aí ele te bota o bairro e você consegue fazer o primeiro mínimo, é bacana. Tem muita coisa bacana. Tá? Então, vamos agradecer o professor, no momento. Obrigado.